Muitas vezes, quando a gente fala sobre heróis e vilões, a primeira coisa que vem à nossa cabeça são as condutas, são os feitos, são as principais características que vão realmente definir aquele herói como o bonzinho que faz coisas e o vilão como o malvado que faz coisas, sendo justificável ou não. Porém, na discussão de hoje vamos falar sobre reações, como algo pode reagir perante ao outro. Quer então entender como podemos construir heróis que são muito mais do que os olhos podem ver? Então sim, bora! Alô, amigos, tudo bem? Aqui é Falcão, estou com mais um episódio para vocês e hoje nós iremos falar sobre heróis. Não vamos focar no arquétipo do herói, não vou falar sobre os tipos de herói, porque isso é muito mais mecânico e é algo que facilmente você pode dar uma bugada colocando lá arquétipo do herói ou quais são os tipos de herói, é mais fácil. Iremos falar sobre a parte mais psicológica, analítica, reativa de o que é ser um herói. E o interessante é que no meu vídeo que eu falei sobre a questão da cidade, há uns 2 vídeos atrás, teve um comentário enorme lá que ficou falando sobre a construção de vilão e como as pessoas gostam de alguns vilões, gostam de odiar os vilões, mas às vezes vilões podem ser... E teve toda uma discussão que eu não consegui responder esse inscrito pela quantidade de caractere, mas inscrito, já fique avisado que esse vídeo e o próximo vai te ajudar bastante a responder a sua pergunta. Se mesmo assim você ainda ficar com dúvida, mande e-mail para mim, como comentei lá no comentário, que a gente consegue trocar essa ideia mais profundamente. Então, bora lá conversar um pouco mais sobre o que é realmente ser um herói. Primeiro vamos entender qual que é o papel do herói na narrativa. Muitas vezes a gente fala sobre que existe uma gigantesca diferença entre o herói e o protagonista. Por definição, heróis são aqueles que reagem a uma consequência e essa reação positiva e altruísta farão com que as suas ações sejam pautadas no que é certo perante o que a sociedade constrói como sendo certo para aquilo que está se desenvolvendo, e a ética e a moral são aqueles que vão pautar o nosso personagem. Já no caso, o protagonista é aquele que vai contar a história. Podemos muito bem falar que vamos construir uma história no ponto de vista do Coringa. O Coringa vai ser o nosso protagonista, mesmo que ele seja arquetipado como vilão. Porém, em algumas filosofias narrativas e algumas análises literárias, o herói é aquele que vai promover a história. Então podemos colocar o herói dentro de um aspecto de função narrativa como aquele que vai mover a história juntamente com a proposta de que algo precisa ser resolvido dentro de um conflito. Existem os conflitos, existe o ponto de conflito, que é o grande chance da nossa narrativa. Então seria, por exemplo, nós temos o anel em Senhor dos Anéis, onde esse anel ele quer ser destruído por a sociedade e recuperado pelo Sauron. Então nós temos os grandes 2 pontos da equivalência, ou 2 pontos da balança, e essas 2 grandes forças querem a mesma coisa. Obviamente com outro objetivo, obviamente com outra funcionalidade, porém ambos querem o mesmo ponto de conflito. Então esse ponto de conflito podemos considerar que os nossos heróis são aqueles personagens que vão mover a história para frente com o objetivo de resolver esse conflito. E a resolução desse conflito perante ao aspecto narrativo é a destruição desse anel. Claro que vai ter os altos e baixos, a perda, a troca, a confiscação, o ato final de vai ou não vai ser destruído. Porém, o herói da história, dentro dessa proposta narrativa de mover para a resolução do conflito, são todo e qualquer personagem que tem aquele problema, ou no caso tem aquela função narrativa de resolver
aquele problema. Tanto que herói não é alguém que vai ser bom, como eu disse anteriormente. O herói, ele vai ser bom para narrativa. Então, se você acha que, por exemplo, nós temos os anti-heróis, eles são heróis? São, porque eles vão fazer com que a narrativa seja completada e construída e resolvida para o bem da história. Podemos até realmente colocar que o nosso protagonista, ele é o vilão da história como arquétipo. Mas podemos colocar que o arquétipo de vilão, ele pode ser o herói da história, porque ele vai ser aquele que vai resolver o problema dentro da necessidade que existe dentro aqui da nossa proposta. Então, um herói narrativo é aquele personagem que vai resolver o problema narrativo e vai levar a história para o caminho que precisa ser levado, indiferentemente da sua moral, da sua ética, porque o herói narrativo é aquele que vai mover a plot para frente. Então o herói nesse ponto é aquele personagem que vai arcar com as consequências das suas ações. É uma consequência justa? É uma consequência válida? É uma ação justa? É uma ação válida? Não importa. Mas o herói vai ser aquele personagem que vai jogar a responsabilidade nas costas ou que vai receber a responsabilidade nas costas e dizer, agora eu arco com essa consequência. Claro que, obviamente, quando falamos de construção de personagem em análise literária, isso pode ser mudado de acordo com o ponto narrativo que você vai desenvolver. Então você pode estar dizendo que, mas em tal série, tal herói assim, assim, assado. Sim, obviamente. Estamos falando sobre como nós podemos construir personagens que são categorizados como heróis sem ser necessariamente um herói. Tanto que a gente pode ter personagens que são exclusivamente vilanescos, porém possuem atos heróicos, porque esse ato heróico é tomar para si a responsabilidade de resolver aquele conflito, nem que seja um herói pontual. Onde a gente percebe que até então, até o momento da saga do Majin Buu, o Vegeta ele era simplesmente um dos personagens que estavam lá para tentar resolver alguma coisa. Tanto que na saga do Freeza não aconteceu nada, na saga dos Saiyajins ele foi o antagonista, na saga do Cell não fez porcaria nenhuma, e na saga do Majin Buu ele foi um dos responsáveis pela finalização da problemática, onde em seu ato heróico de tentar finalizar o problema que era o Majin Buu, teve o seu momento de redenção. Então a gente teve um momento de redenção em um momento histórico heróico, fazendo com que naquele momento o Vegeta se tornasse realmente um herói. Com isso nós temos todo o ponto de arco de desenvolvimento que vai se somando e criando sim a função narrativa heróica para aquele personagem, nem que seja naquele trecho daquele momento. Vamos então falar sobre as principais características que transformam um personagem em herói. Não estamos falando de altruísmo, não estamos falando de moralidade, porque obviamente existe os anti-heróis também, que existe, entre aspas, os anti-vilões. Mas como eu disse, não vamos adentrar nos arquétipos, mas sim na discussão da narrativa. Um herói, ele é o personagem que aceita e entende os limites. Esses limites podem ser um limite ético próprio, como acontece, por exemplo, os limites do Batman, onde ele tem os seus limites sociais, mesmo que ele seja considerado um anti-herói para alguns, ele é um herói e ele existe sim os seus limites pontuais. Ele não mata, mesmo que ele pode deixar o personagem tetraplégico, mesmo que ele possa fazer com que o personagem sofra bastante dores físicas e mentais, seja ele como for, mas ele não mata. Então existe sim o limite. Um outro ponto que transforma o personagem em herói é abrir mão de alguma coisa. Ele abre mão dos seus valores por alguma coisa. Ele abre mão dos seus sonhos para alguma coisa. Ele abre mão das suas vontades para alguma coisa. Ele abre mão da sua vida para alguma coisa. Ele abre mão da sua existência para alguma coisa.
Tanto que nós temos momentos de personagens muito emocionantes, porque o sacrifício é um momento de ato heróico. E esse momento de ato heróico vai gerar na gente um ápice de adrenalina, obviamente também momentos empáticos, que fala que ele fez algo em detrimento de alguma coisa. Então aquela proposta de que eu faço alguma coisa por você, uma ideia de troca equivalente, como algo de eu faço algo de potência X, eu quero em troca algo de potência X, essa troca onde no final das contas é uma troca que tende a zero, porque você vai sofrer 10 para ganhar 10, então não existe vantagem nisso, mas para o herói a vantagem está de que a reação que eu vou fazer perante a situação, porque eu preciso resolver esse conflito, vai ser a troca e abdicar-me. E abdicar-se é algo também pontuado quando falamos de concentração de ideias de herói. Ser um herói é perder o controle. Não perder o controle de raiva como um Hulk ou um desespero de um super-homem. Mas eu digo perder o controle da situação. O herói ele precisa a todo momento lutar contra as diversidades e a todo momento ele está perdendo o controle da situação. Porque um herói que ele está a todo momento controlando a situação como está, não existe momentos de superação. E esses momentos de superação não vai chegar ao ponto de que ele sacrifica, ele se abdica, ele faz tal coisa, ele tem os seus limites. Então, quando um herói está no seu momento de auge, onde ele apenas vai, resolve e acontece, temos o herói sim, porque o herói faz e acontece, ele resolve o problema. Toda a primeira temporada de One Punch Man é basicamente isso. Ele vai lá e resolve a situação. Ele sim é considerado um herói. Mas no momento que a gente percebe que começa a ter as camadas onde ele abdica, por exemplo, da existência dos Genos, que é, ele entende que o herói sempre é o último a chegar para resolver. Ele está utilizando o padrão número 1 do ser heróico, onde ele está lá para resolver. Mas esse padrão fez com que ele perdesse o controle da situação, onde o Genos perde, morre na situação, o corpo explode, ele é destruído e apenas sobra o núcleo da sua existência. E ele entende que o seu limite, mesmo sendo extremamente poderoso, é talvez uma soberba ou até mesmo uma questão errônea da própria definição do que é ser um super-herói. Então é bem legal porque quando a gente fala sobre essa ideia de entender seus limites, seja os seus limites psicológicos, sociais, culturais, poderísticos mesmo, isso é entender-se como um herói. É entender-se que a situação vai requerer uma resolução e para essa resolução você vai perder o controle da situação porque você precisa resolver isso e ao resolver, muitas vezes, você vai ter um embate. Sacrificar-se alguma coisa para obter outra e também entender o que você precisa fazer para resolver aquilo. E com isso a gente entra nas responsabilidades do herói. Tanto que no filme do Adão Negro, apesar de toda a piada, o meme e o fato de ele ficar a toda hora reforçando eu não sou um herói, eu não sou um herói, eu não sou um herói. Se você considerar que aspecto narrativo ele realmente não é um herói por completo, porque ele não arca com as responsabilidades e as consequências de ser um herói. Quando falamos de ser um herói, ele age e ele arca com aquilo. No caso, o vilão, ele arca com as consequências devido a toda a plot narrativa, onde o vilão faz alguma coisa e ele arca com as consequências. Porém, um herói, ele arca com as consequências porque ele é um herói. Ele está disposto a arcar com essas consequências, mesmo que seja, como no aspecto número 2, que é a questão da troca, ou pelo aspecto número 1, que ele precisa resolver a situação.
Então, ver que a responsabilidade do herói, ou o herói e as suas responsabilidades, está diretamente relacionada com os atos diretos e indiretos das suas ações. Então, se um herói ele precisa enfrentar um inimigo, ele precisa entender que ele precisa enfrentar o inimigo, vencer o inimigo, proteger tal coisa, não destruir aquela outra. Tanto que você percebe que toda essa ideia da responsabilidade heróica foi toda a motivação do primeiro filme dos Incríveis da Pixar. Porque os atos heróicos estavam começando a não ser tão heróicos. E as consequências das ações não estavam sendo tomadas pelos heróis. Então o herói não podia mais viver no seu momento heróico porque ele perdeu um dos aspectos heróicos, que é a responsabilidade heróica dos seus atos. Acertou? Responde pelas consequências, positivas e negativas. Errou? Aí que ele realmente vai arcar com as consequências diretas dessa ação. E mesmo que ele acerte, se ele não acerta totalmente pelo fato do vilão ter conseguido X ou Y, o herói arca com isso. Porque ele pega na segunda etapa da nossa análise, que é o fator de eu decido doar alguma coisa, perder algo, para que o 1 aconteça, que é a resolução daquele problema. Tanto que essa palavra-chave de heroísmo com responsabilidade é ele que vai pontuar muitas vezes os tipos de herói. Ele é um verdadeiro herói, como acontece no momento mais epopeico da situação. Ele é um herói de mentira. Ele é um falso herói. Ele é um anti-herói. Ele é, na verdade, o anti-vilão. Então, pelas classificações heróicas que nós temos dos personagens, a responsabilidade é ela que vai arcar em cima. Porque responsabilidade é muito diferente de justiça. Um herói não faz justiça. Um herói, ele se responsabiliza pelas ações diretas e dele mesmo. Já um justiceiro, ele vai resolver a partir da problemática propriamente dita. Nós temos essa problemática e eu vou resolvê-la indiferentemente. E isso não está tão longe de, na verdade, ser o vilão arquetipado. E agora que a gente entra com o principal ponto que vai realmente definir o seu herói, que é o herói social. O herói social, ele está diretamente relacionado com todo o world building que você vai construir para a sua narrativa. Se por acaso nós temos uma União Soviética e tem um herói onde ele defende a União Soviética, ele defende os padrões da União Soviética, ele identifica toda a cultura, a sociedade, toda a moralidade que existe em cima desse padrão social que ele defende, então sim, ele é um herói. Ah, mas na verdade nós beleza, você pode saber porque a história já comentou que isso acontece. Tanto que a grande máxima que a gente vê em diversos pontos que é ou você morre como um herói ou você se mantém vivo para tornar-se um vilão. Então, um herói que defende toda a ideia do patriotismo, no caso, por exemplo, o patriotismo americano, como o Capitão América, que ele é um dos heróis mais escoteiros que existe dentro do universo Marvel, meio que rivalizando o escoteirismo da DC com o Super-Homem, no momento que a gente historicamente mostrar que os Estados Unidos é o pior país do mundo, todo o símbolo patriótico e todo o bem histórico que o Capitão América fez pode ser diluído e até mesmo se tornado algo prejudicial. Da mesma forma que se no momento da Segunda Guerra Mundial existia um herói que defendia as ideias da Alemanha, com o momento atual histórico, esse herói deixou de ser herói. Ele, na verdade, se tornou um vilão. Mas o fato é que
O herói, ele é moldado de acordo com os fatores sociais que vão existir daquela história. Se dentro do seu universo, dentro da sua plot, para a resolução de um problema, a gente vai fazer XYZ, acabou. O justiceiro, ele não tem limites. Na verdade, ele tem, mas os limites dele são bem diferentes de um Batman, que é bem diferente de um Homem-Aranha, que é bem diferente de uma Mulher Maravilha, que é diferente de um Super-Homem. Então você percebe que a sociedade vai moldar o herói e de acordo com as necessidades de qual é a problemática. Tópico número 1, vou resolver as problemáticas. Sou um herói porque eu resolvo esses problemas. Problemática número 2, porque eu vou agora abdicar-se de alguma coisa para fazer isso. Etapa número 3, onde a responsabilidade dos meus atos vão cair sobre as minhas costas. Porém, o aspecto social, cultural da região vai fazer com que aquilo se torne um herói ou não. Porque o herói, ele tem certeza que ele está certo e a sociedade reforça isso. Um vilão também sabe que está certo, porém a sociedade reforça que ele está errado. Mas e se a sociedade está errada? Quem é o vilão da história? Se pegamos V de vingança, a sociedade, no caso, a sociedade de poderio, defendia que o V, na verdade, ele era um vilão. Mas a sociedade realmente social, populacional, via o V como um herói. Então agora o ponto é, dentro da sua narrativa, o herói é o quê? Claro que dentro de todos os aspectos, todos os arquétipos, todas as ideologias, perfeito. Mas pense, o arquétipo de vilão pode ser um herói? Pode resolver um problema? Tomou como consequência os arcos que ele fez, os arcos narrativos que ele fez? No caso, a sociedade defende esse personagem por estar certo, agora tornando ele o herói, ou um herói, pelo menos pontuado. Então o interessante é que o herói aqui, da mesma forma que o vilão, ele não são dois pontos diferentes extremos, ou um bem absoluto, ou um mal absoluto, mas basicamente ele é a mesma moeda, que ele só vai virar de acordo com qual é o aspecto de responsabilidade moral e ético da sociedade que ele defende ou ele ataca. Se eu identifico aquela sociedade como ruim e eu ataco, eu sou o herói. Por essa sociedade que sofre o meu ataque porque ela acredita que ela está certa, eu sou o vilão. Então o interessante aqui é que, quando a gente pega, por exemplo, Boku no Hero, né, no caso Hero Academia, se você perceber que cada um dos heróis possui a sua moralidade, a sua ética, a sua forma de pensar, a sua ideia de sacrifício, o quanto ele vai responder aos atos, o quanto esses atos pesam em cima. Todos os heróis que a gente tem, Marvel, DC, anti-heróis diversos, anti-vilões, todos eles possuem atos e consequências. Mas o quanto essa consequência será tomada e o quanto essa consequência será responsabilizada. Então, pessoal, para não fazer um vídeo de 40 minutos, que eu sei que muitas vezes eu faço isso depois agora abordando os vilões, vou deixar esse vídeo apenas como uma discussão heróica. Um herói, como já diria Zeus no desenho do Hércules, um verdadeiro herói não se mede pela força física, mas pela força do seu coração? Ou, no caso, um herói é aquele que se sacrifica inteiro para o bem da humanidade? Herói é aquele que se perde e depois se acha no final? O que é um herói? E quando você for construir esse herói, faça essas perguntas. Coloque os 4 aspectos que nós trouxemos hoje. Qual é a problemática que ele vai resolver e como ele vai resolver? Quais são os limites desse herói? O que ele está disposto a perder para fazer aquilo que ele precisa fazer na etapa número 1? O quanto ele se responsabiliza e o quanto a sociedade o responsabiliza, o quanto ele joga nas costas dele o que realmente ele acredita. E como essa sociedade o vê e como ele se vê perante essa sociedade. E com tudo isso, você vai criar o seu herói. Claro que se você quiser levar para um momento um pouco mais macarrônico, direto, pegando o arquétipo do herói, os tipos do herói e adaptando para essa reflexão, perfeito. Mas se você quiser trabalhar dentro das nuances da discussão, leve em conta essa problemática, porque eu tenho certeza que vai ser
bem legal. Se chegou até aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal e nessa semana ainda nós vamos falar sobre os vilões e o porquê muitas vezes esses vilões podem ser realmente gostáveis ou realmente detestáveis. O quanto nós podemos adorar um herói ou não adorar o herói está diretamente relacionado aos nossos limites, às nossas éticas e, obviamente, à nossa forma de ver e avaliar como ele impacta e é impactuado pela cidade e pelas suas construções. Use a boa das suas construções e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!